Amados, algum tempo atrás, eu ministrei aqui acerca de fé e o Senhor colocou uma frase no meu coração. Eu falei no decorrer da mensagem, eu disse que o problema da igreja não é a ausência de Deus. O problema da igreja é a falta de fé em Cristo Jesus, é a falta de confiança genuína em Deus. E eu queria dar continuidade a essa mensagem que estava aqui. Alguns irmãos talvez vão lembrar, mas eu queria falar, dando continuidade acerca da visão, porque fé e visão caminham juntos. A visão, queridos, ela é aquilo que me dá a capacidade de enxergar o fim das coisas, ou melhor dizendo, a visão é aquilo que me dá a capacidade de enxergar lá na frente, mesmo se eu estiver em uma situação não muito favorável. E a fé, semelhantemente, me faz acreditar naquilo que eu ainda não estou vendo, mas eu tenho certeza que irá acontecer. E por que eu tenho certeza que irá acontecer? Pela fé, e consigo contemplar lá na frente através de uma visão, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se Deus falou, querido, queira sim, queira não, vai acontecer. Afinal, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel a todo tempo. Amém? Glória a Deus. Números capítulo 13, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto do Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Amém? Adianta um pouquinho comigo a leitura aqui. Vamos ver agora o retorno deles, como que foi. Porque o primeiro passo eles fizeram. Amém? É ouvir a palavra do Senhor. Assim como eu e você está aqui nessa noite, estamos ouvindo a palavra do Senhor. Agora vamos ver o retorno deles. Versículo 25, capítulo 13, versículo 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram Moisés, Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto do Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, e a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Dá uma cutucada nesse irmão só para acordar aí e falar assim: de fato. Nossa, vocês não conheceram ninguém não. De fato, a terra mana leite e mel. Aleluia. E esses são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam as montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir à terra e tomar posse dela, porque somos perfeitamente capazes para fazer isso. Amém? Amém. Presta atenção aqui, amados. Quem que deu a ordem para que eles fossem espiar a terra? Ajuda aqui, gente. Eu acabei de ler o texto. Quem que deu a ordem? Amém? Todo mundo concorda que foi o Senhor que deu a ordem para que Moisés escolhesse 12 homens, sendo eles chefes, né, de cada tribo, e fosse essa terra espiada para saber como ela é? Vocês concordam comigo que o Senhor falou que iria dar essa terra para eles? E se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Só que este texto, quando eu leio ele e falo acerca de visão, ele me chama muita atenção no seguinte: uma realidade que não é muito distante de nós, principalmente a igreja do Senhor. Que realidade é essa? Nós ouvimos a palavra do Senhor, entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, queridos,
quando se trata de olhar para a frente, nós paramos no primeiro obstáculo. Não foi diferente com esses 12 chefes, nem de cada tribo escolhido. Não é diferente muitas das vezes de mim e de você. Querido, o Senhor chamou a mim e a você para fazer semelhantemente a esses 12. Vão, preguem o Evangelho, espirem a terra. Queridos, tudo aquilo que Deus faz é bom, é perfeito. Qual que é o problema? É a maneira como eu vejo aquilo que Deus fez. É a maneira como eu convivo com aquilo que Deus prometeu. Queridos, a falta de fé genuína em Deus nos faz retroceder em nossa visão. O problema, queridos, nunca foi as promessas de Deus. Deus, ele tem um plano para mim e para você. E qual que é a dificuldade desse plano? É como eu vejo a maneira que ele vai se desenvolver. Deus tem os métodos dele de trabalhar ao meu e ao seu favor. Só que muitas das vezes nós nos paramos, sabe? Nós retrocedemos, não vemos as coisas de fato como elas são. Deus, sinto muito te dizer, mas logo quando a gente começa a ler aqui, Deus pede com que Moisés escolha 12 homens chefes entre famílias. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não chamou amadores para viver naquilo que Ele prometeu. Deus não chamou meninos. Abre um parênteses, tá? Quando eu falo meninos, eu estou falando de pessoas fracas para viver as promessas dele. Talvez você pode estar assim, Gleice, mas eu não estou tão forte assim na fé. Querido, só de você estar aqui, eu já acredito que você é um desses espíritos. Você foi escolhido, queridos, para poder observar a terra que o Senhor fez. Você que está aqui hoje, querido, foi escolhido a dedo para ouvir essa mensagem e entender que você faz parte desses 12. E você sabe, na boa, qual que é a minha preocupação? É a maneira que você vai voltar para sua casa. É a maneira que você vai olhar na sua segunda-feira, na sua terça-feira. É como que você vai conviver com aquilo que o Senhor disse. Sabe? Espirem a terra, contemplem as coisas que Deus fez. Querido, eram 12 homens que foram escolhidos a dedo para espiar aquela terra. Mas só 2 deles conseguiu ver além das barreiras, além das dificuldades. Todo mundo conhece a história, sabe de quem estou falando. Estou falando de Josué e Caleb. E dentro deste contexto, eu queria afirmar para vocês 3 verdades que eu gostaria que vocês guardassem no seu coração. A primeira verdade, querido, é que a minha e a sua família, ela é uma bênção do Senhor. Queridos, a minha e a sua família, ela é uma dádiva, ela é um presente do Senhor. Não abra mão, queridos, da sua família, porque ela é bênção do Senhor. A segunda verdade, queridos, que eu quero afirmar para abrir, ampliar a nossa visão, é que o mundo está cheio da bondade de Deus. E a terceira é que o céu azul viverá um avivamento genuíno e poderoso da parte de Deus. Amém. Tem 3 pessoas comigo, tá bom, glória a Deus. Queridos, talvez você possa considerar seu coração e se perguntar quando eu falo que a sua família é uma bênção. Aí você fala assim, mas você não conhece as pessoas que convivem comigo. Não sou eu que estou falando que a sua família é uma bênção. Quem disse é Deus. Talvez você vai falar assim, mas como que você fala que o mundo está cheio da bondade de Deus, se que as pessoas por tão pouco se matam? Por tão poucos elas se afastam uns dos outros, por tão pouco elas não medem esforços para prejudicar uns aos outros. Queridos, quem falou que o mundo está repleto da bondade de Deus foi o próprio Deus. A questão, querido, está em como nós vemos aquilo que está acontecendo. Hoje eu tive a oportunidade de falar um pouco com a minha esposa acerca de amor da parte de Deus. E eu falei algo para ela que Deus ele é criador do bem e do mal. Ninguém diz amém, né? Deixa eu falar com você. Deus ele é criador do bem e do mal. Por que o bem e o mal, sim, que ele é bom? O bem para que eu e você pudéssemos usufruir, e o mal para que eu e você pudéssemos evitar. O homem não se esquiva do mal e não usufrui do que é bom.
E talvez você ainda deve estar se perguntando assim, inglês, e como que o Céu Azul viverá um avivamento da parte de Deus? Como isso vai acontecer, queridos? De verdade, eu não sei. Uma certeza eu tenho no meu coração: se Deus falou, Ele vai cumprir. Aleluia. Tem mais 2 pessoas comigo. Queridos, eu não sou movido pela circunstância, eu sou movido por aquilo que Deus falou. Nós somos movidos por aquilo que Deus falou. Amém, queridos? Nossa. Amados, quem falou que a nossa família é uma bênção, quem falou que nós comeríamos o melhor dessa terra, quem falou que o céu azul é do Senhor, é o próprio Deus, e Ele é fiel para cumprir, queridos. Essa é a palavra dele. Ei, queridos, deixa eu falar algo para vocês aqui. Quando eu falo que para viver a bondade de Deus, o Evangelho de Deus, Deus não chama meninos amadores, queridos, eu estou falando de pessoas fortes na fé mediante a Cristo Jesus. Pessoas que entendem, querido, que não é sobre nós, é sobre Ele. Não é, queridos, o que você faz, é aquilo que Ele fez. Não é, queridos, aquilo que você deixou de fazer, é aquilo que Ele está fazendo. Queridos, Deus chamou eu e você para sermos espia nessa terra. Como Jeremias falou, estamos aqui como peregrino. E quando tudo acabar, quando a trombeta tocar, qual é o relatório que vamos entregar para o Senhor? Como que vamos, queridos, entregar para Ele? Qual é o relatório que vamos entregar para Ele acerca daquilo que vemos da parte dele? Vamos falar que convivemos numa terra boa. Senhor, o Senhor nos colocou numa terra maravilhosa, porém os desafios me fizeram parar na fé. Porém a minha família me fez tropeçar na fé. Queridos, como que está a visão da terra prometida do Senhor nesta noite na sua vida? Talvez você ainda está se perguntando, Grace, eu não estou compreendendo, ou talvez eu não estou conseguindo entender a mensagem. Talvez você está com essa consideração no seu coração. Deixa eu te falar algo. O Senhor, queridos, Ele tem um projeto para mim e para você. Para que vocês entendam essa mensagem, meu Deus, vocês devem com certeza lembrar, né, da história da multiplicação dos peixes. Jesus estava ali anunciando o Evangelho, falando acerca da grandeza de Deus para multidões. De repente os discípulos olham para aquela multidão, olham para o tempo e vê que o tempo já está tardando. E aí eles chegam para Jesus e falam o seguinte: mestre, despede essa multidão, porque já está ficando tarde, né? E Jesus pega e fala para eles o seguinte: antes de despedir a eles, dê a eles o que comer. E é engraçado que quando a gente fala de visão, a primeira coisa que os discípulos olham é para a dificuldade. Senhor, como que eu vou dar a eles de comer? É muita gente. Onde é que a gente vai comprar tanto alimento para alimentar essa multidão? E aí Jesus, conhecendo o coração deles, ainda dá a ele mais uma chance, diz assim: o que vocês têm? E é engraçado, queridos, que no que você tem, eles ainda olham para as dificuldades e falam: Senhor, tem muita gente, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos. Mas é engraçado, queridos, que a ordem do Senhor primeiro era: dê a eles o que comer. Deixa eu falar algo aqui para vocês aqui, querido. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Não se trata do que eu e você está vendo, se trata daquilo que Ele disse. Somente obedeça. Aquilo ou como Ele vai fazer, queridos, é de particularidade de Deus. Como que a sua família vai se converter, querido, é de particularidade de Deus. Como que essas coisas boas, acerca de qual nós anunciamos, vão acontecer, é de propriedade de Deus. Somente creia. Somente creia, queridos. Comece a contemplar as coisas de fato como elas são na ótica do Senhor. Tem uma frase de Agostinho que eu acho interessante. Ele diz assim: olha, eu creio para compreender e eu compreendo para crer. Queridos, se nós não abrirmos a nossa maneira de enxergar as coisas, os nossos olhos espirituais,
mas dificilmente vamos passar dessa terra. Dificilmente vamos passar dessa terra colhendo os frutos que o Senhor prometeu. Ele é fiel para cumprir, mas o que está acontecendo é a falta de visão minha e sua nesta noite. Queridos, esses homens tiveram a mesma oportunidade de Deus. Todos eles foram chamados de igual modo, todos eles eram chefes de família, não eram qualquer pessoa. Todos eles tinham a mesma palavra. Ei, Moisés falou por causa que o Senhor disse: vão, espiar a terra e eu vou dar a vocês. Mas o relatório deles foram diferentes, e por causa desse relatório eles condenaram todo aquele povo, de menos os dois. Eu quero que destaque esses dois, queridos, que não olharam para a circunstância, não olharam para os gigantes, estão aqui nesta noite. Tem pelo menos um deles aqui. Aleluia. Vamos ver se nós encontramos o segundo. Queridos, eu quero acreditar fielmente que esses dois estão aqui nesta noite. A terra é boa, querido. Nossa família é uma bênção. O céu azul é do Senhor. Aleluia. Aguce seus olhos, queridos, para enxergar além das dificuldades. De verdade, eu não sei o que vocês estão passando em casa, não sei como que está o seu trabalho. Eu só quero afirmar uma coisa para você nesta noite: o Senhor, Ele é fiel para fazer isso e infinitamente mais ao meu e ao seu favor. Em Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imaginamos a nossa alma, porque como imagina a nossa alma, assim são as coisas. Para, querido, de olhar as dificuldades como se isso fosse um ponto final para você. Quem dá um ponto final, ou quem resume, sabe, quem escreve o final da nossa história é aquele que nos enviou para essa terra. Quem diz, querido, se a minha família e a sua família vai viver a eternidade com Cristo, queridos, é o próprio Deus, não é a circunstância, não é, querido, a situação contrária. Queridos, quem diz que a minha casa, a sua casa pertence ao Senhor, é o próprio Deus. A proposta dessa mensagem, querido, esta noite, é abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos conseguir contemplar as coisas na ótica de Deus. Esse evangelho, querido, que nós anunciamos aqui todo domingo, ele é real. Jesus, queridos, é real. E olha para você ver que interessante. Quando a gente fala da realidade, até para Jesus teve tempos difíceis. Vocês acham mesmo que não terão tempos difíceis para mim e para você? Se até para Jesus, querido, em um momento da história parecia também ser o fim. Lembra da cruz do Calvário? Enquanto ele estava operando sinais, maravilhas, estava tudo muito bom, tudo dizia que ia dar certo. Começou-se uma grande obra. Mas em um momento da história, ele estava pendurado em uma cruz. Parecia ser o fim de tudo. Agora é o fim. Não é diferente quando a gente lê este texto e as pessoas voltavam para dizer assim: olha, Moisés, pessoal, a terra é boa, tem tudo para dar certo, porém tem gigantes, não dá para nós. É o ponto final. O homem diz que é um ponto final. Francamente, queridos, vocês acham que os discípulos, ao olhar Jesus pendurado numa cruz, não pensou também que era o final, não? Acabou, cara. Até Satanás, eu conjecturo, que deve ter olhado e pensado: acabou para eles. É o fim. É o fim. Porém, queridos, no terceiro dia, este mesmo Jesus se ressuscitou para mostrar para mim e para você que o final é Deus quem determina, para mostrar que o fim das coisas é melhor do que o início delas, para mostrar que eles que têm sim jeito para minha família e para sua família, que eles têm sim. E como isso vai acontecer? A partir da maneira, a partir da hora em que eu mudo a forma de ver as coisas. Talvez, querido, você está vendo o seu trabalho como um peso. Deixa eu te falar algo para vocês aqui, com muito temor no meu coração. Talvez muitos de vocês não gostem de ouvir o que eu vou dizer aqui, mas eu vou falar assim mesmo.
Tem muitas pessoas que, se tivesse vivendo exatamente o que eu e você está vivendo, tiraria de letra e voltaria sorrindo. Mas mesmo assim, nós preferimos ficar com a parte mais fácil, que é a parte de reclamar de tudo, murmurar de tudo. Eu tenho certeza, não tenho dúvida em meu coração, que muitas pessoas que, se executassem o trabalho que eu executo profissionalmente, seria bem melhor do que eu. Eu tenho certeza, queridos, que muitos pais de família, se tivesse a família que eu tenho, seriam muito melhores do que eu. Mas sabe o que acontece, queridos? Deus não chamou a eles, chamou a eu e a você para executar essa tarefa. Amém. Abra, queridos, seus olhos espirituais para que vocês possam contemplar as coisas na ótica de Deus. As circunstâncias talvez estão dizendo ao contrário. As circunstâncias estão dizendo, queridos, que é o fim. Parece ser o fim. Esses espias, queridos, esses 12 homens, voltaram dizendo a seguinte frase: fomos à terra que você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Olha que maravilha. Trouxe até fruto de lá, querido, mas colocou um porém. Porém, o povo que habita nessa terra é poderoso e são muito grandes, e as cidades fortificadas. Ah, queridos, é triste, mas por causa deste relatório, por causa deste pessimismo, por causa da falta de fé, por causa da falta de visão dentro daquilo que Deus disse que iria dar a eles, todos esses 10 espias e mais todo o povo que esperava dele uma resposta pereceu. Talvez a minha casa, querido, e a sua casa pereça por causa de você, por minha causa. Triste realidade. Mas talvez por minha causa e por sua causa, por negligenciar a palavra fiel do Senhor, a nossa casa pereça. O povo pereceu, querido, por causa deste relatório. Mas eu quero acreditar, querido, assim como Josué e Caleb, em especial neste texto, como nós lemos, como Caleb se levantou e disse assim: olha, então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse, porque somos perfeitamente capazes. Sabe o que Caleb está dizendo para mim e para você nessa noite? É que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém. Queridos, eu não sei de verdade como Deus vai fazer. Uma certeza eu tenho: Ele vai fazer porque Ele prometeu. Essa luta, queridos, gigantes que eu e você muitas das vezes enfrentam, queridos, não passam de uma mordidinha no calcanhar. Lembra que eu estava falando de Jesus agora mesmo? Parecia ser o fim. Olha que interessante, em Gênesis 3, versículo 14 e 15 diz assim: então o Senhor disse à serpente acerca do que estava acontecendo com Jesus, tá, queridos? Por causa do que você fez, você é maldito entre todos os animais, você rastejará sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Sabe o que aconteceu na cruz do Calvário, querido? Jesus se levanta para pisar na cabeça da serpente. Sabe o que esse texto, querido, sabe o que essa mensagem quer dizer para mim e para você nessa noite? Que as lutas que nós enfrentamos não passam, queridos, de apenas uma mordidinha no nosso calcanhar. Jesus nos deu autoridade para pisar em serpente e em escorpiões. Jesus deu autoridade, queridos, para mim e para você vencer as circunstâncias. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas tenha bom ânimo. Olha, começa a olhar, queridos, para a sua família de forma diferente, com a ótica do Senhor. O próprio Jesus disse que ainda há muitos, queridos, há muitos que não pertencem a este aprisco, mas Ele irá buscar a eles. A Jussara, quando abriu aqui, ela abriu um texto muito importante, lindo, Isaías 43, que vai dizer assim: olha, porque eu sou
Yahvé, o versículo 3, né? 43:3. 43, versículo 2 em diante diz assim: olha, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Santíssimo Deus de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Cush e a Etiópia e Seba por ti, visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu muito te amei. Darei homens por ti e os povos por tua vida. Não temas, pois, porque eu sou contigo. Queridos, fique de pé para nós podermos orar.